Gostosa da gente poder fazer isso juntos. Eu vou eu queria abraçar e beijar todo mundo. Eu senti uma frequência altíssima, sério, assim, brincadeiras à parte. Acho que a gente estava vibrando uma frequência altíssima ali. E isso é um reflexo de uma percepção sutil de tudo que a gente está vivendo aqui com esse movimento de empresas que querem construir um mundo, uma nova... E olhar para a cara das pessoas e falar, cada história aqui que eu estou ouvindo, que eu estou percebendo, que eu estou tendo a oportunidade de ter contato, é uma história maravilhosa, que me encanta, que me coloca num lugar super especial e eu acho que justifica tudo o que eu tenho feito, que nós temos feito para construir esse movimento. Iniciar as nossas reuniões, todas do Sistema B, lendo o que de fato nos une, que é a Declaração de Interdependência, que de alguma forma coloca com bastante potência e transparência a nossa intenção quando a gente decide seguir por esse caminho de ser uma empresa B. Eu não sei se vocês sabem, a gente nessa nova gestão, a gente deu um passo importante na governança da instituição, do movimento, e decidimos criar um espaço de co-presidência no conselho, no qual eu compartilho com a minha co aqui. A gente resolveu fazer uma dupla com energia masculina e feminina. Ela tem energia masculina e eu tenho feminina. Exatamente. Mas a gente está procurando de fato ter essas práticas, ou trazer essa possibilidade de construir as histórias de lugares diferentes. Pontos de vista diferentes, que eu acho que é o que mais enriquece a nossa relação. Né? Muito diferentes, a gente trabalha no mesmo espaço físico, então está sendo intensa a nossa convivência, mas é maravilhoso. Acho que eu compartilho, eu sou muito do coração, né? Então aqui é um lugar que meu coração quer pular do corpo. Acho muito fantástico eu estar ontem e hoje aqui e conhecer muito menos do que eu não conheço. Né? Então tem muita gente que eu conheço muito e muita gente que eu não conheço nada. Então isso para mim é maravilhoso. Acho que a gente no final das contas tem que cultivar as relações. Né? Quando a gente está cultivando as relações, olhando para dentro, olhando para o outro, acho que não tem como a gente não conseguir mudar o mundo. Ou alguém está mentindo. Né? Se a gente não consegue dentro desse espaço de se olhar, de enxergar o outro, de ouvir o outro, e de se potencializar, se a gente não consegue mudar o mundo, ninguém vai conseguir. Então, as pessoas que estão aqui nessa sala, que já é uma sala muito maior do que as últimas salas que a gente tinha, são responsáveis. Acho que quando o Rodrigo fala sobre responsabilidade, todo mundo sabe muito bem a responsabilidade que tem. Mas eu acho que, de novo, a gente não é perfeito, né? Quando a gente conta essas histórias, fica parecendo que o mundo, né, nas outras empresas era horrível, agora é perfeito, que a gente anda de bike e fica tocando a buzina, cai flores quando a gente sai, não é perfeito, a gente sabe que não é. É super complexo. O chamado às vezes grita mais alto do que a nossa própria vida, então tem muito empreendedor social, tem muitos de nós que também continuam não compartilhando com a família, que também continuam engolidos pelos seus negócios, então calma, né? Calma, vamos se apoiar, a gente está aqui para isso, não tem fórmula secreta, mas eu acho que eu e o Glass, a gente tenta trazer um cuidado, né, junto com esse nosso conselho, com a equipe, com o Marcel e com a equipe do Sistema B, para vocês saberem que a gente está dia a dia lutando para que esse movimento continue com verdade, continue da forma mais transparente possível. Né? Não é fácil, é um desafio. E eu acho que vem o convite também para vocês se envolverem mais, porque o movimento é feito de nós. Né? Não somos nós que fazemos parte da equipe executiva do Sistema B ou do Conselho que vamos resolver os problemas que a gente tem com o Sistema B. Então, é um chamado para que vocês estejam cada vez mais próximos da gente, os canais estão todos abertos. Tá? Vislumbramos uma economia global que usa a força dos negócios para a solução de problemas sociais e ambientais. Essa economia é composta por um novo tipo de empresa B, orientada pelo propósito de gerar benefícios para todos os envolvidos na cadeia de valor e não apenas para os acionistas. Como empresas B e como líderes dessa nova economia, os negócios devem se orientar levando em conta a importância das pessoas, da sociedade e do planeta.
que através de seus produtos, práticas e lucros, as empresas devem beneficiar a todos igualmente, sem causar danos. E para isso é necessário agir entendendo que somos interdependentes do outro e, portanto, somos responsáveis uns pelos outros, assim como pelas futuras gerações. Tecnologia social, de nós seres vivos que somos seres sociais, que muitas vezes a gente não cuida da qualidade da conversa. Muitas vezes a gente está numa conversa e nessa conversa a gente não está fazendo uma escuta empática. Não só uma escuta ativa, mas uma escuta empática de tentar entender de onde vem aquele ponto de vista e tentar se conectar com aquilo, para que a nossa resposta, a nossa réplica, ela se conecte com aquilo que está vindo e consiga elevar e trazer uma inteligência coletiva. Uma roda de conversa significativa, ela tenta somar as partes para que o todo seja maior que a soma das partes. E para isso, exige um campo de presença. E esse campo de presença tem muito a ver com a gente treinar também nossa escuta, nossa fala empática, falar com o coração. A gente sempre fala de falar com intenção e ouvir com atenção. E isso é muito difícil, porque às vezes no dia, no corre-corre, a gente não consegue fazer. Tá? Sempre a conversa, os facilitadores vão estar ali anfitrianos, por cuidar da qualidade e a distribuição democrática do tempo. Se a gente tem 40 minutos, a conversa que eu estou ali, ela não está me trazendo muita energia, ou eu estou muito envolvido, ou eu também não estou conseguindo trazer muita energia para ela, eu também tenho a lei dos 2 pés. Eu saio andando e vou lá, porque eu vou me conectar. Não faz sentido tu estar numa conversa que não seja significativa para ti. A tua energia vai estar ali puxando a energia do grupo, entendeu? E aí, isso que acontece, muitas das vezes, é quando tu está, de repente, depois de 10, 15 minutos de uma conversa, pode fazer o que se chama de polinização cruzada. Pode trazer um tema que veio dali, chegar, mas ele tem que ser elegante, entendeu? Não pode chegar na mesa e começar a falar um monte de coisa, deixa eu falar uma coisa aqui, não. Tem que chegar tranquilo, ouvir, ter uns 10 minutinhos de quarentena, para que tu entender qual é o flow da conversa. E aí, quando tu sentir que é o momento para tu polinizar, tu vai lá e entra. Mas deixa eu falar uma coisa que foi lá no grupo. Boom. E aí começa a polinização cruzada, a inteligência coletiva emerge e começa a fluir. É muito lindo. Ano passado, temos 2.700 empresas B, 80 mil que usam a avaliação de impacto B para medir e reportar o seu triplo impacto. No Brasil, somos 145 empresas B, temos o maior pipe de empresas em processo de certificação no mundo, 4.450. Então, o Brasil está vocacionado, naturalmente, a protagonizar esse movimento. Vocês são todos parte disso. Empresa B número 30 aqui no Brasil, que se chama Natura Cosméticos, mudou a história do movimento. Foi a primeira empresa de capital aberto a se certificar. Lembrando que 39% da Natura está na Bovespa, tá? No mercado de capitais. E isso foi um passo importante porque começa a criar um diálogo e pontes com o tal do mainstream. Começaram um processo de certificação ou de pelo menos mensuração do seu impacto. Então, um ano depois da Natura, a Danone assumiu um compromisso global de 10 anos de certificar 100% como empresa B. A Danone fez diferente da Natura. A Natura foi confidencial o processo e só se tornou público quando virou B. A Danone não, jogou a bola e falou, vou correr atrás. Foi fato relevante na Bolsa de Paris. De lá para cá, nós certificamos 11 subsidiárias da Danone, que já representam 30% do faturamento global da Danone. A Danone é a América do Norte, que é a maior subsidiária hoje, é a maior empresa B do mundo. Seguida pela Laureate, que está aqui representada, vocês vão ver daqui a pouquinho, pela Rosa Moraes. A Laureate é uma empresa de educação, é a segunda maior empresa B, dona da Embi Morumbi, da FMU aqui no Brasil, mais 10 universidades. E a Natura hoje é a terceira maior empresa B do mundo. Nesse processo, grandes empresas se aproximaram, começaram a incorporar o processo ou de certificação, ou de mensuração, mas também de aquisição de empresas B no seu portfólio. Então a Unilever hoje é um conglomerado que mais tem empresas B no seu portfólio. Adquiridas. Ben & Jerry's, Seventh Generation, Puka, Mãe Terra, Sundial. Começam
a trazer uma oportunidade para a gente de criar um diálogo, uma experiência com o stakeholder fundamental que é o consumidor. Vocês viram ali aquela gôndola de produtos B. Esse é um dos grandes focos do sistema B para a gente criar uma experiência de consumo mais responsável, mais consciente no consumidor. Hoje, se você for num Pão de Açúcar, se você for ali naquelas gôndolas de produtos orgânicos ou produtos sustentáveis, 80% já são B, mas os consumidores não sabem disso ainda. Então tem um grande processo de engajamento, e lá na Fazenda da Mata a gente viu o processo com o Carrefour, por exemplo, que cria essa experiência. Então isso a gente quer fazer. E esse diálogo com as multinacionais de capital aberto e grandes empresas, na sua essência, a grande maioria é de bens de consumo. Então, aí eu só trazer. Hoje, nós temos um problema bom, que é um problema de oferta e não de demanda. Então, nós não conseguimos, quem está aqui em processo de recertificação ou acabou de certificar, muito forte. E como é que a gente se aproxima, mas preservando os princípios, crenças, valores do movimento. Terceiro, é o fluxo de capital. Querendo ou não, dinheiro ainda faz a roda girar. Existem 280 trilhões de dólares sob gestão no planeta hoje. Quanto disso, de fato, está indo para impacto positivo? Não é nem 10%. Quiçá é 1%. Na verdade, é 1% quando a gente fala de Impact Investing. Quando a gente fala de uma nova categoria, que é o ESG, Environment, Social and Governance, que é um tipo de capital para locação de carros. É uma empresa de 2,5 bilhões de reais e que agora anunciou para os seus investidores, na B3, que vai se tornar uma empresa B, que está buscando a certificação como uma empresa B. Qual é o desafio quando a gente fala de mercado de capital? Você tem um alinhamento de expectativas com todos os stakeholders, inclusive com o investidor. Você está falando para aquele investidor, você está alinhando uma expectativa com ele, de que ele está botando dinheiro agora não numa empresa de curto prazo, é uma empresa que vai olhar o impacto positivo, considerando os stakeholders no curto e no longo prazo, com compromisso de transparência e medir e reportar o seu impacto. Olha o nível de responsabilidade que a gente está falando. Não é uma empresa convencional. A Movida fez essa escolha. A Gerdau, ali, para nossa surpresa no Capitalismo Consciente, também anunciou isso. Então, isso está acontecendo e a gente precisa tomar alguns cuidados para que não seja greenwashing, social washing, purpose washing, como foi colocado pelo Rodrigo mais cedo. Que isso seja, não seja um marketing, mas seja um compromisso. Fecha o preâmbulo. Eu preciso abraçar quando eu encontro um cara desse, eu preciso tocar e eu não posso ter distância. Preciso aproveitar essa oportunidade. Estivemos lá na Nespresso e a gente, acho que vocês viram, se não viram, vão saber agora, que a gente anunciou com a Nespresso uma mudança no programa de avaliação de fornecedores, em que empresas que não são B, mas usam avaliação de impacto B, têm uma pontuação diferenciada na avaliação. E empresas B tem pontuação máxima no critério sustentabilidade, que representa 1/4 da decisão da Nespresso no fornecedor. Legal. Então, queria trazer só mais uma perspectiva adicional quando a gente se aproxima dessa galera aqui, que é gigante, que é a cadeia de valor. Afinal, à medida como certifico, esse valor já é adquirido, eu tenho um ativo a mais para minha marca, isso por si só pode gerar algum tipo de benefício. E que possivelmente, se a gente fosse fazer uma análise fria um pouco generalista, é onde as grandes empresas vão estar. O segundo ponto a gente precisa entender que os desafios que a gente tem como comunidade envolvem diretamente o estímulo a uma cultura de inovação para as dimensões de responsabilidade que a gente quer ter, que de fato precisa ser diversa, autêntica e fluida. E aí casa um pouco daquilo que você está falando. O que acontece quem tem essa visão entende que a certificação é um início. E que, por mais que possa vir a ser interessante, que o tamanho dessas grandes empresas, pelo volume de dinheiro que se manifesta, até mesmo o impacto que possa ser gerado, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com relação a essa curadoria, a participação e o estímulo para que essas ignições de pequenos, médios e grandes possam acontecer. Porque só a partir do momento que pequenos, médios e grandes continuarem trocando, se contratando, trocando as experiências, dores e possibilidades de inovação, é que de fato a gente pode influenciar a cultura dessas empresas. Se isso não acontece, o que vai acabar acontecendo grandes virão, grandes certificarão, estarão cada vez mais entre nós, porém a probabilidade da gente ter um cenário mais diverso de empreendedores ou profissionais na rede do Sistema B tende a ficar cada vez mais privilegiado, mais escasso e mais caricato, que é a evolução do evento do ano passado para cá. É nítido que a quantidade de mulheres é muito maior do que no encontro do ano passado. Infelizmente, por todos os desafios que você tem, a gente ainda está lidando com uma camada muito privilegiada,
e que nesse fato faz com que a gente tenha cada vez mais a cristalização de pessoas que têm a mesma camada ou camadas ainda maiores de privilégios que a gente tem. Então, acho que se eu tivesse que manifestar um ponto de preocupação ou o cuidado a se ter nesse onboarding de empresas gigantes primeiro, essa equação precisa fechar. Eu acho que o valor que se paga para que vocês façam um acompanhamento de pegar uma grande na mão é diferente de você pegar uma Deca, é diferente do que você pegar uma empresa de pequeno e médio porte para fazer essa transição, mas a partir do momento que se entra, eu acho que alguns protocolos precisam ser propositalmente incentivados e estimulados para que essa confluência pode acontecer. Eu acho que existem formas de se estimular com que essas ignições ou essa polinização cruzada possa acontecer. Primeiro, eu acho que é através de uma agenda pautada no fortalecimento das comunidades por territórios, né? À medida que você tem uma agenda de encontros, tal qual acontece no Rio, tal qual acontece em Floripa, que eventualmente vai acontecer em São Paulo. Trabalham tentando de ser inseridas no Dow Jones Sustainability Index ou no ICE. E é todo um questionário bem similar ao questionário, ou seja, aqui tem um pouco mais detalhe do que é, e a partir dessa resposta eles são inseridos ou não e podem continuar ou não nos índices. Qual o problema? As empresas tentam de responder de uma forma que consolidem que elas de fato estão fazendo algo que às vezes não estão fazendo. O é feito por casualidade, não de fato pensado e repensado. Então esse é um desafio que não seja assimilado assim como é com o ICE, com o Dow Jones e com outros índices e questionários. Como fazer? Não sei, a gente até pode pensar, mas As empresas B, de uma certa forma, elas representam esse novo patamar. Elas representam e através da certificação, elas dizem, elas realizam esse novo patamar, elas explicitam esse novo patamar ético. Por isso que trazer o mainstream para dentro é óbvio que é uma grande oportunidade para o sistema B, mas é uma grande oportunidade a gente acelerar esse processo de transformação ética das empresas. E o sistema B pode funcionar com duas grandes alavancas. Né? Uma é o como você mencionou, o que tem acontecido, a gente vai escutar o Ale dizendo aí, mas nós, como empresários B, nós somos grandes ofertadores, né, de empresas de cultura deste novo patamar no mainstream. Então, as grandes empresas estão comprando mesmo, isso está acontecendo no mundo inteiro, e a gente pode ser esse fomentador de transformar o mainstream através da nossa própria cultura, das nossas próprias organizações. Isso é isso, né? As empresas hoje não estão conseguindo comunicar com esse novo consumidor contemporâneo, elas não estão conseguindo produzir. Então, aí todos os dias nos jornais a gente está vendo gráficos de companhias, né, se arrebentando porque elas não estão conseguindo comunicar com esse novo. As empresas B, de novo, elas se comunicaram com isso, elas se plugaram com esse novo consumidor contemporâneo. Então, a gente, de novo, pode ser uma alavanca para poder oferecer para essas empresas. E aí, para o mercado de capitais, quando a gente fala de mercado de capitais, a gente está falando de risco, a probabilidade de perda. No mercado de capitais, nós estamos falando dos analistas de mercado de capitais, para ver valor nesse negócio. Eles vão olhar para isso como risco, como outra certificação qualquer. Então, quando a gente vende o sistema B, quando a gente vai conversar com todas as empresas do sistema B, a gente precisa conversar sobre probabilidade de perda reduzida quando você tem certificação. Você perde menos receita porque você está conectando com esse consumidor contemporâneo. Né? Você tem menos risco ambiental, menos risco social porque você é certificado. Então, o movimento cresce na medida que a gente também se conecta com principalmente o mercado de capitais, a gente se conecta com a solução ou redução de risco, a palavra risco. Que é o sujeito proprietário, fundador, o super participante e um participante. E sim, é muito interessante você reconhecer early adopters como super participantes e legitimar um processo para retroalimentar quem é super participante, ou seja, o pequeno, com o diálogo de quem está se transformando num participante, que é o grande. E esse processo faz todo sentido e é um desafio imenso. Eu acho que a própria descentralização hoje da comunidade Berrio e Floripa vai nos trazer maturidade, que é um laboratório, fazer com que um certificador estilo ISO, que banca um curso para poder fazer auditoria, também é um caminho comercial demais e é pouco comunidade. E acredito que a gente vai ter mais maturidade hoje
com essa prototipação de um caminho B compartilhado, etc., do que está acontecendo para responder a isso. Mas do ponto de vista do que existe hoje, do orgânico, de nós como empresários, multiplicadores, advogados B, como agentes de transição, e minha empresa Iônica, a gente apoia médias e grandes organizações a fazer essa transição. O que eu tenho sentido nos diálogos com as empresas, primeiro, quando fala com uma diretora de sustentabilidade, normalmente ela conhece o sistema B, mas ela imediatamente fala, se eu falar em B Corp aqui, caça a minha cabeça. E com a diretora de marketing normalmente não conhece o sistema B, e aí você explica. E de fato, eu gosto muito de uma metodologia que chama Future Fit Business Benchmark. Toda empresa tem um processo, uma transição, um estágio. E é muito importante quando você chegar numa empresa e a gente faz consultoria, planejamento estratégico para essa transição, você checar qual é o estágio dessa empresa. Isso até estrategicamente para você vender um produto. Então, essa checagem é importante para a gente saber qual empresa vai precisar de uma ajuda extra, que é aquilo que a gente estava conversando. E a outra questão que eu trago, apesar de não estar juridicamente aqui constituída no Brasil, é a lei de benefício. Porque quando você fala de multinacionais, que é um mercado complexo, de empresas de capital aberto, e você planta uma sementinha de que a comunicação ou o que a empresa expõe na publicidade, no seu site, não é a transição propriamente dita. A transição genuína e verdadeira está no que está escrito no seu estatuto, no seu contrato. Então, essa sementinha provocadora de que existe uma nova forma jurídica que mede triplo impacto e que o acionista obrigatoriamente vai ler no relatório, no exercício do ano fiscal, é de fato o nosso processo genuíno e a utopia do breaking even goals da sustentabilidade onde a gente quer chegar. Então, sob esse ponto de vista, acho que estamos evoluindo muito. Esses compromissos públicos cada vez mais surpreendentes e sim, alguns com algum interesse marqueteiro e de posicionamento, mas está tudo bem. Eu acho que a gente tem que dar a mão juntos e abraçar e ir checando e ter esse cuidado que em algum ponto todo mundo sabe que vai virar, a gente sabe que não tem retorno, a gente sabe que as ODS estão cruzando com o The Impact Assessment agora, isso é um marco, não tem volta. É só a gente ir com cuidado, sem se atropelar e criando ambientes assim de comunidade para a gente trocar boas práticas, experiências e fazer a polinização cruzada, maravilhosa expressão ficou aqui já. É mais estruturada de como endereçar esses casos. E acho que sempre tentando honrar as pequenas e médias empresas que levaram o movimento até esse ponto. Então essa preocupação também está sempre muito considerada. Rapidinho, 2 pontos a partir disso. Você não está gravando, né? Recomendações que o empresário ou empresária B traz para o movimento à medida com que ele se aproxima de grandes empresas, multinacionais e empresas de capital aberto. Que se o movimento hoje tem um número muito grande de pequenos e médios que tiveram a ousadia, a coerência de passarem por esse processo e entendem isso como o início de uma jornada coletiva para que a gente possa evoluir constantemente, é sinal que essa mensagem chegou. E os médios e grandes têm cada vez mais interesse em se certificarem também. Marcelo trouxe para a gente, ao longo, uma estatística muito grande, principalmente com a demanda que se tem nesse pipeline de certificação. E isso é fantástico, porque o que está acontecendo é que, de fato, essa mensagem ecoa, que cada vez mais pessoas vão se convidar para fazer parte dessa comunidade que a gente cuida com tanto carinho e com tanto comprometimento. Basicamente, a gente defendeu que o interesse que se tem das grandes empresas de capital aberto para dentro do movimento é que elas entendam que a certificação não é uma reta de chegada, mas sim uma largada de um processo. E a partir desse momento a gente desdobrou um pouco até na responsabilidade entre o sistema B, as comunidades B que já se fazem presentes agora em diferentes territórios, à medida com que se evolui, possa acontecer cada vez mais, é que a gente tem um papel fundamental nessa polinização cruzada, de encontros regulares, através do qual pequenas, médias e grandes possam estar se confluindo, se encontrando, trocando e se questionando dentro desse papel, para que de fato a nossa certificação não vire como qualquer outra certificação, onde à medida com que você tem interesse comercial de valoração da sua marca a partir daquela certificação, que aquilo não se torne algo simples, onde você faz, depois você pode até largar de mão porque o selo já está garantido.
Várias das nossas necessidades foram acalmadas à medida com que esses processos estão sendo atualizados e que em breve a gente vai ter um pouco mais clara essa noção de como esse processo da jornada B para grandes e médias está sendo executado para que possa acalentar eventualmente qualquer tipo de desconforto ou pontos sensíveis que a gente possa vir a ter aqui. Mas o que ficou muito forte é que, para além de discussões sensíveis um pouco mais abertas sobre quais são as nossas provocações, o Marcel fez uma colocação interessante no final, que a gente poderia criar grupos de estudos ou grupos de prática, onde através de casos dirigidos de empresas grandes reais que estão vindo para cá, a gente pudesse discutir quais são os nossos questionamentos e principalmente as nossas preocupações, para que a gente não fique só numa discussão etérea, ideológica, mas que de fato a gente possa promover essa agenda de troca e interação. Nosso grupo ele não teve, de certa forma, approaches táticos, protocolares rápidos de como a gente pode solucionar isso, mas que, de certa forma, checou-se o entendimento de que o Sistema B está sensível a isso e que nós, como membros dessa comunidade B, temos total interesse, primeiro, de estarmos mais próximos dos grandes para acompanhar de fato essa jornada que se inicia à medida com que eles se certifiquem e que, principalmente, existe uma posição interessante a se retroinvestir esse capital fabuloso e magnífico que pode chegar com as grandes que, à medida com que essas empresas se certifiquem, o Sistema B consiga transportar ou compartilhar de forma clara quem somos os pequenos e médios, quais são as nossas expertises, quais são os nossos desafios para que isso de fato possa ser divulgado claro e tranquilamente, para que na troca e nessas relações comerciais que eventualmente a gente possa vir a ter com as grandes, a gente possa fazer essa semeadura de uma cultura que a gente quer se manifestar aqui. Bom, muito obrigado e em breve a gente vai mais um pouquinho.